Olá! Hoje falaremos sobre estrutura organizacional. Conforme falei na última aula, o modelo de gestão de uma empresa consiste na forma como ela divide o seu trabalho, que no fundo é o modelo de processos, como é que ela vai coordenar essas diferentes etapas e um conjunto de práticas de gestão. A estrutura organizacional envolve, entre outros aspectos, a definição de responsabilidades e autoridades com relação às diferentes etapas do trabalho. A empresa pode dividir o trabalho por diversos critérios, mas quando a empresa é orientada a processos, o critério tem que ser qual é o grupo de atividades que, em sequência, vão produzir um determinado resultado, que esse resultado precisa ser controlado para garantir o resultado final que vai para o mercado. Os responsáveis por esses resultados intermediários de um fluxo de valor são gestores e, portanto, devem figurar da estrutura organizacional da empresa, do seu organograma. Muitas empresas acabam alterando o seu organograma quase que anualmente, ou seja, promovendo uma nova divisão de trabalho, sem observar que resultados elas de fato precisam controlar para garantir sua entrega àquela que vai para o mercado. Essa prática acaba criando inconsistência na hora da empresa definir indicadores e metas para os gestores. Essa definição passa a ser de forma independente do resultado que a empresa precisa entregar ao mercado e, na maioria das vezes, acaba perdendo efetividade. Nem eficiência na hora da produção, como também não consegue chegar ao resultado final, portanto, perde eficácia. Criar a estrutura organizacional de uma empresa é planejar as diversas formas de dividir e coordenar as etapas de um trabalho. O organograma, portanto, é só uma parte disso. O organograma é a representação de reporte e autoridade dentro da empresa. A estrutura organizacional de uma empresa é um conjunto de elementos que faz parte das suas escolhas organizacionais e ela é criada para promover uma harmonia interna na hora de você executar os trabalhos, os processos, o desempenho dos processos daquela empresa. Então, depende de contexto, depende de escolhas, nunca há um único formato. Especialização tem a ver com enriquecimento horizontal e vertical de um cargo. Quanto mais enriquecido for um cargo horizontalmente, mais atividades são atribuídas àquele cargo, como por exemplo o cargo administrativo. E com relação ao enriquecimento vertical ou empobrecimento vertical, significa que a sua autoridade é limitada. Quanto mais autoridades acima da sua, mais é empobrecido o seu cargo. Padronização. A empresa tem que decidir o quão formal serão seus cargos e os seus processos. É a hora de decidir se padroniza mais ou menos determinados processos. Padronizar é uma forma de coordenar. Por quê? À medida que você padroniza um processo, alguns vão executar rotinas e os gestores vão gerenciar as rotinas, liberando tempo desses gestores para pensar em melhorias, por exemplo. Treinamento e internalização. Diz respeito ao quanto a empresa está disposta a investir em treinamentos estruturados para seus colaboradores e também para a internalização dos novos colaboradores. Divisão em unidades organizacionais. Diz respeito a como a empresa resolve dividir um pouco a autoridade e a responsabilidade sobre o trabalho. Pode ser uma divisão por geografia, por segmento, por produto, por mercado e assim por diante. É mais uma das escolhas organizacionais. Tamanho das unidades organizacionais. Essa definição tem a ver com amplitude de comando e, ao mesmo tempo, também com coordenação. Por exemplo, se a empresa precisar de muita supervisão direta, certamente que um supervisor não poderá ter muitas pessoas subordinadas a ele. Planejamento das ações e controle diz respeito à definição de como são formados os grupos de trabalho para fazer a implementação das iniciativas e como que os resultados são cobrados dentro da empresa. Dispositivos de integração são as tecnoestruturas criadas para promover o desempenho da empresa. São áreas como escritório de processos, escritórios de projetos, áreas de gestão, áreas da qualidade, diretorias da qualidade, enfim, essas não pertencem ao núcleo operacional da empresa. A atribuição delas, a missão delas é melhorar o desempenho da empresa. Descentralização e centralização, mais um fator de escolha organizacional.
diz respeito ao processo de tomada de decisão. Uma empresa pode optar, por exemplo, a centralizar todas as decisões na matriz, ou ainda, ao contrário, descentralizar. As regionais é que decidem, ou fazer um mix das duas coisas, né? Centralizar algumas coisas na matriz e, dependendo do tipo de processo de decisão, descentralizar em suas regionais. Quando uma empresa altera a sua estrutura organizacional, ela está promovendo, na verdade, um movimento legítimo em busca de uma maior harmonia na realização de seus trabalhos e, assim, quem sabe, melhorar o resultado corporativo. Mas não há mesmo uma resposta certa, é uma tentativa e erro. No fundo, é uma combinação de muitos elementos, conforme você viu. Porém, a melhor forma de fazer isso é ter em vista que a estrutura organizacional de uma empresa suporta o seu modelo de processos. E, além disso, o organograma tem que estar completamente coerente com os gestores daqueles processos. Quando uma empresa inicia seus esforços BPM, naturalmente ela vai alterar a sua estrutura organizacional. E isso vai refletir, na verdade, novos processos de gestão, ou seja, práticas de gestão que foram incorporadas a seu modelo de processos. As mais usuais são os comitês de processos, escritórios de processos, escritórios de projetos, além dos donos de processos. O nome dessas unidades ou elementos de integração pode variar conforme a empresa. O comitê de processos é um grupo de líderes organizacionais. Podem ser os donos de processos, que são os responsáveis pelo processo de ponta a ponta, ou pode ser também um grupo com os gerentes funcionais dos processos. A atribuição desse comitê, desse grupo, é decidir e até identificar, na verdade, questões sobre alinhamento e integração entre os processos. O escritório de processos é uma unidade organizacional de coordenação e sinergia dos esforços de migração da empresa, de uma visão tradicional departamentalizada para uma visão voltada ao cliente, numa abordagem de orientação a processos. O escritório de projetos é uma unidade também de integração que tem a atribuição ou de suportar os gerentes, fornecendo metodologia, templates, melhores práticas, ou atuando o próprio escritório nos projetos ou em parte deles, como, por exemplo, só no monitoramento, só na comunicação. Numa abordagem BPM, ou seja, quando a empresa gerencia seus processos de ponta a ponta, o dono do processo é aquele que é responsável pelo resultado final que vai ao mercado, se estivermos falando de um processo principal do negócio. Ou ainda, de forma mais genérica, o resultado que pode ser também entregue para um cliente interno, né, quando estivermos falando de um processo de suporte ou um processo de apoio. Quando os processos requerem mais de uma especialização para se produzir um serviço ou produto, isso acaba se configurando numa gestão matricial, ou seja, além dos gestores funcionais, há um responsável por manter a integração entre os resultados de processos de um mesmo fluxo de valor, que chamamos de dono de processo. O dono do processo é o responsável final por planejar e operacionalizar o fluxo lógico do processo, que é aquele que é o transversal, como também definir os seus objetivos, garantindo o alinhamento estratégico e a integração entre os processos. Além de monitorar, controlar, avaliar o desempenho do processo, garantir as avaliações de impactos entre os processos na hora de desenvolvimento e implementação de ações e projetos de melhoria, assegurar os recursos necessários, a capacitação da equipe e resolver conflitos. Não existe uma regra para quem deve ser o dono do processo. Vai depender de escolhas da empresa e é claro que vai levar em conta a sua cultura, o tamanho do processo, o seu contexto atual, entre outros fatores. Uma solução muito comum é o dono do processo ser um comitê, formado provavelmente pelos próprios gerentes funcionais da empresa. E nesse momento eles passam a ter então uma nova atribuição, né, que é garantir em conjunto o resultado final do processo do negócio. Pode ser um dos gerentes funcionais, principalmente quando o seu processo corresponder a um percentual bastante grande do fluxo de valor como um todo, por exemplo, 70%. E pode ser também um gerente que não é funcional, é um elemento completamente fora das unidades funcionais e, portanto, exclusivamente de integração. A dinâmica de trabalho entre esses novos elementos pode seguir algo aproximado com o seguinte esquema.
O comitê é responsável por zelar pela visão e estratégias da empresa e atuar nas priorizações necessárias entre projetos e planos de ação. O dono de processo submete ao comitê a validação das iniciativas e atende às priorizações definidas. O escritório de processos define diretrizes e melhores práticas para as atividades do ciclo de melhoria dos processos, fornecendo padrões e até treinamentos. Sendo assim, seus colaboradores ajudam na elaboração dos projetos de melhoria. O escritório de projetos auxilia o gerenciamento dos projetos, podendo ou não atuar mais diretamente na condução e na implementação dos projetos de melhoria dos processos. Vale a ressalva que o comitê pode ser formado pelos próprios donos de processos e gerentes funcionais. Observem agora 2 exemplos de organograma ao incluir essas unidades organizacionais de integração numa empresa já com maturidade em gestão por processos. No primeiro exemplo, a empresa implementou uma liderança em processos com o mesmo nível de autoridade de uma liderança funcional, e todos os elementos de integração estão abaixo dessa liderança. E no segundo exemplo, a empresa também já apresenta maturidade em gestão de processos, mas a figura do dono de processos é que está no mesmo nível das lideranças funcionais. O escritório de processo, por sua vez, apresenta uma configuração de staff atuando de forma corporativa no apoio ao ciclo de melhoria do BPM. Segundo Mintzberg, há 5 formas de coordenação do trabalho. O ajuste mútuo. A coordenação ocorre a partir do simples processo de comunicação informal entre as partes. Supervisão. Uma pessoa é responsável pelo trabalho de outras, passando-lhes informações, instruções e supervisionando diretamente esse trabalho. Padronização dos processos de trabalho. A padronização é realizada antes do trabalho, especificando como é que ele deve ser feito. Padronização dos resultados. É simplesmente padronizar os resultados que aquele trabalho deverá entregar. E a padronização das habilidades dos trabalhadores, quando o tipo de treinamento e experiências são especificados para o desempenho daquele trabalho. Uma organização, em geral, apresenta um mix dessas várias formas de coordenação. Isso vai depender muito de como o trabalho, qual é a complexidade desse trabalho, se ela vai ser mais coordenação direta ou se ela vai ser mais uma coordenação de habilidade, depende das atividades serem complexas ou não. E, além disso, o nível de formalística também depende de cultura e contexto daquela empresa. Segundo Mintzberg, uma organização também se divide em 5 partes, conforme o tipo de trabalho que cada uma dessas executa. O núcleo operacional contempla o trabalho básico relacionado à fabricação dos produtos e à prestação dos serviços. Inclui tanto os processos principais como também os de apoio, que fornecem insumos e recursos. O núcleo operacional é o coração de qualquer organização. Entretanto, elas necessitam de componentes administrativos que correspondem à cúpula estratégica, à linha intermediária e à tecnoestrutura. A cúpula estratégica é encarregada de assegurar que a organização cumpra sua missão de modo eficaz e também que atenda às necessidades dos que a controlam ou que detêm o poder sobre ela. Envolve relacionamento da empresa com o meio ambiente e o desenvolvimento de suas estratégias. O comitê da cúpula estratégica pode ser formado pelos gestores de mais alto nível da empresa. A linha intermediária conecta a cúpula estratégica ao núcleo operacional pela cadeia de gerentes intermediários que possui autoridade formal na empresa. A tecnoestrutura é utilizada para tornar o trabalho das pessoas mais eficaz com seus planos, mudanças, treinamentos e projetos. Os analistas de controle da tecnoestrutura efetivam certas formas de padronização da organização. Quanto mais padronização uma organização usa, mais confia em sua tecnoestrutura. A tecnoestrutura da empresa é responsável pelas padronizações, sejam elas de processos, resultados ou de habilidades. Os escritórios de projetos, processos, áreas da qualidade, de uma forma geral, são tecnoestruturas. A assessoria de apoio são unidades especializadas e criadas para dar apoio à organização fora de seu fluxo de trabalho operacional. Quando a empresa inicia seus esforços em BPM e começa a ganhar maturidade em gestão de processos, as unidades de tecnoestrutura, que são aquelas que trabalham para melhorar o desempenho da empresa, crescem e ganham força. Na próxima aula, ainda estaremos na definição do modelo de gestão de uma empresa, mas o nosso enfoque será o conjunto das práticas de gestão. Até lá!